Livro de Atos, capítulo 12, uma passagem muito interessante, uma passagem, na verdade, que nos revela o quanto a Igreja de Deus, depois que o seu fundador havia ressuscitado, havia subido às nuvens, e agora estava Pedro sendo perseguido por amor à palavra de Deus, se encontrava preso. Isso está relatado, volto a frisar, no capítulo 12 do livro de Atos, a partir do versículo 1, que diz que Herodes mandou matar a Tiago e viu que as pessoas, ou seja, os religiosos da época, gostaram muito disso, e o povo também estava praticamente aplaudindo as atrocidades desse rei. E ele, para agradar o povo, mandou prender, mandou colocar na prisão o apóstolo Pedro, que era um dos alicerces da igreja primitiva. E nos diz a palavra que quando Pedro foi preso, a igreja estava em contínua oração, intercedendo por Pedro. Aqui o texto nos diz claramente que a igreja orava para que Pedro fosse liberto, porque ninguém iria orar por alguém para que continuasse preso. E nesse caso a igreja de Deus estava usando daquilo que era a sua maior arma no momento. Estava lutando contra as potestades das trevas que estavam influenciando aqueles dominantes da época para manterem Pedro na prisão. E a intenção daqueles homens era, mais cedo ou mais tarde, matarem o servo de Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção não é para essa passagem, o começo dessa passagem de Pedro estar preso, mas as coisas que se sucedem depois desse evento. Ele nos diz que veio um anjo, e esse anjo libertou a Pedro, e Pedro, quando viu o anjo, pensava que estava tendo uma visão. Mas na verdade era o poder de Deus se manifestando sobre a vida de Pedro, e até ali ele não estava nos seus plenos discernimentos para saber se era realmente uma visão ou se era a obra de Deus na sua vida. E diz que Pedro foi solto. Pasme agora que vai entrar a nossa introdução para a mensagem sobre o que eu quero falar com você neste momento, você que está tendo a paciência de me ouvir nesta hora. Pedro foi liberto do cárcere, as cadeias caíram, as portas se abriram e Pedro foi liberto. E Pedro vai até a casa onde a igreja de Deus estava reunida. E Pedro vai e bate à porta para anunciar: olha, eu estou livre, Deus enviou o seu anjo, me libertou. E agora, quando Pedro começa a bater a porta, enquanto que a igreja estava praticamente, eu creio que no fundo da casa, orando, intercedendo diante do Deus Criador Todo-Poderoso, uma menina de nome Rode vai até a porta. E ela deve perguntar quem é. Ele diz: sou eu, Pedro. E de repente ela ouviu a voz de Pedro e com alegria ela vai contar aos outros lá dentro. E quando ela vai contar, aqui que entra a mensagem que eu quero passar para você nesta noite. Aquela igreja que se dizia fervorosa, aquela igreja que havia recebido da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aquela igreja que havia sido colocada nas mãos dela, daquela igreja, para que fossem anunciar o evangelho. Aquela igreja, então, os seus súditos, os seus servos dizem agora para aquela menina: ela deve estar variando, ela deve ter ouvido, era o anjo de Pedro. O que me chama a atenção aqui é que a igreja, mesmo orando, ela não acreditava que o milagre pudesse acontecer. Coisa triste é que nos dias de hoje nós buscamos a Deus, queremos ver milagres, queremos ver maravilhas, queremos ver Deus operar, queremos almas salvas, mas nós mesmos não temos um compromisso direto e objetivo com Deus. Não quero aqui julgar aquela igreja do passado, mas o ato dela foi um ato infeliz. Se realmente estavam clamando para que Deus derramasse o poder, para que Deus libertasse o seu servo, mas quando o milagre aconteceu, eles não esperavam por isso, era algo praticamente acima das suas expectativas. E hoje, no dia de hoje, a igreja está andando no mesmo procedimento, nas mesmas pegadas. Só que hoje, por ser o fim dos tempos, nós estamos sendo agravados, estamos sendo bombardeados todos os dias por algo chamado espírito da incredulidade que passeia dentro das igrejas. Nós acreditamos que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas é difícil acreditarmos que aquele mesmo Deus que operou no passado tem poder para libertar, para levantar um paralítico, para ressuscitar um morto.
E quando isso acontece, muitos de nós começamos a duvidar e dizemos até muitas vezes de maneira blasfêmica que é obra de Satanás. Quer dizer, Deus não pode fazer uma maravilha, só o diabo que pode fazer. Mas a maior incredulidade que tem perdurado na igreja no dia de hoje é que muitos que professam a vinda de Jesus, muitos que dizem que acreditam, eles na verdade não acreditam que o seu Senhor voltará novamente para buscar a sua igreja. Eis o espírito da incredulidade, que muitas vezes fabrica um cristão, coloca um terno nele, faz ele ficar de cara feia, faz ele começar a agir religiosamente, dizendo Deus para si, o diabo para todos. E se esquece do vínculo maior, quando Jesus diz lá no capítulo 13 do Evangelho de João 35, que pelo fruto, pelo amor de Deus, se nós amarmos aqui, nós vamos conhecer quem realmente é de Deus e quem não é. Não é verdade? O amor é o vínculo maior, é a essência maior. O amor é o sinal maior de que Deus está realmente na sua vida. Você pode fazer 99% das coisas, mas se não tiver amor, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, vai ser como um metal, vai ser como um sino que vai tinir. E já em Apocalipse você vê quando Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, enviando para o teu servo João na ilha de Patmos, ele falando sobre uma certa igreja de Apocalipse, ele diz o seguinte, ele diz que aquela igreja tinha de tudo, mas deixou o principal, o primeiro, o amor para com as almas, aquele fogo fervoroso que só o Espírito Santo pode dar ao ser humano. Aleluia! Aqueles homens foram agraciados porque Pedro realmente havia sido liberto por Deus. E hoje nós vemos uma igreja, muitas vezes uma igreja que está andando de mãos dadas com o mundo, porque se esqueceram que o seu Redentor vive e que se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Não adianta termos uma igreja bonita, templos bonitos, homens falando bonito, sendo doutores em teologia, se o Espírito Santo não tiver total liberdade para agir na igreja. Deus tem poder para guiar a sua igreja, como guiou um povo de quase 3 milhões de pessoas no deserto, guiou até a terra prometida. Ele levou 40 anos, não porque Deus não tivesse condições de levar aquele povo, mas devido à incredulidade daquele povo, como diz lá no livro de Números. Mas Deus levou 40 anos provando aquele povo e fazendo com que toda aquela geração que era incrédula, que entraram, que foram salvos das mãos de Faraó, da mão do Egito, mas continuava com o Egito dentro da sua vida. O Espírito Santo atua na igreja quando a igreja dá lugar ao Espírito Santo. Então eu vou dar um conselho aqui, se permita você me dizer, eu na minha ignorância, que nunca fiz teologia, nunca fui em escola de teologia, nunca fui em escola para estudar a Bíblia, mas eu sou uma pessoa que um dia Deus me libertou das mãos do pecado, das mãos de Satanás, das mãos das trevas, me tirou de lá do lamaçal do pecado, me tirou lá das mãos daquele que estava me levando para o inferno com ele, disse, eu te comprei com meu sangue, aleluia. E eu acredito nessa palavra, e essa palavra precisa ser e ter novamente poder sobre a igreja. Deus tem poder para libertar o cativo, ainda hoje. Deus tem poder para libertar o viciado, a prostituta, o homossexual, se assim ele quiser, para libertar o ladrão do vício do roubo, para libertar o viciado em cocaína, em drogas, em tudo aquilo que difama e que faz ele ir para o inferno. O Espírito Santo continua atuando sobre a vida daqueles, não em denominações, mas sobre a vida daqueles que o elegeram e que colocaram ele, que são templo deles na sua vida. E você é templo do Espírito Santo, então tome posse dessa palavra e comece agora a levantar a sua cabeça e comece a acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que se você pedir, se você acreditar, ainda hoje, em pleno século 21, o milagre acontece na sua vida. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica na paz, que o resto é resto e a gente corre atrás. Amém, aleluia.